Ministério Público Federal, termo de declaração número 42. No dia 15 de maio de 2017, às 12 horas e 55 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria PGR-MPF número 193, de 7 de março de 2017, compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrazópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa. Portador do Registro Geral número 2.020.025, SSPPR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sobre o número 335.903.119.91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado Délio Lins e Silva Júnior, escrito na OAB DF 16649, no interesse com fundamento na notícia de fato, número 1000000010999-2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 42. Martelli e outras transportadoras. Que o declarante se recorda que nos meses antes das eleições do ano de 2010, o declarante contraiu um empréstimo com Júnior Mendonça no valor de R$4 milhões, sendo que o declarante consumiu tal valor na pré-campanha eleitoral do ano de 2010. Com os preparativos da pré-convenção partidária, serviços de marketing pessoal, entre outras despesas, tendo assim se iniciado um conta corrente com Júnior Mendonça, do governo Silval Barbosa, que não se confunde com o conta corrente que o declarante herdou de Blairo Maggi, com Júnior Mendonça. Que assim, com o conta corrente iniciado com Júnior Mendonça, na gestão do declarante, foi utilizado o valor aproximado de R$10 milhões que recebeu de retornos da Incominde para bater no conta corrente, que mantinha com Júnior Mendonça. Que o declarante se recorda que no último trimestre do ano de 2010, após as eleições majoritárias, na qual o declarante foi eleito governador do estado de Mato Grosso, foi procurado em seu gabinete por Gércio Marcelino Mendonça Júnior, conhecido por Júnior Mendonça, proprietário das empresas Globo Fomento Limitada e Comercial Amazônia de Petróleo Limitada, que Júnior Mendonça é conhecido do declarante desde os anos anteriores, sendo inclusive a pessoa com quem o declarante teria contraído o empréstimo no valor de R$4 milhões no ano de 2010, para utilizar nas campanhas majoritárias do aludido ano. Que, no ano, débito que o declarante quitou com Júnior Mendonça entre o final do ano de 2010 e começo do 2011, com retornos recebidos da Incominde Engenharia e Comércio e Indústria Limitada. Que a origem do retorno por parte da empresa Incominde no ano de 2010 se deu em razão de precatórios pagos pelo estado de Mato Grosso em favor da empresa, decorrentes de créditos antigos que a empresa tinha perante o extinto DVOP Crédito de Coab. Que o declarante sabe dizer que no ano de 2010 a empresa Incominde recebeu aproximadamente R$80 milhões e que parte desses recursos foram utilizados para pagar Júnior Mendonça em razão do declarante ter ajustado previamente um retorno com o empresário Rodolfo, que era um dos sócios da empresa Incominde, que além da relação com o declarante,
Júnior Mendonça tinha estreita relação com o secretário de seu governo, Éder de Moraes, secretário da Casa Civil, pois o declarante, na qualidade de vice-governador do estado de Mato Grosso nos anos de 2007 a 2010, na gestão do governo Blairo Borges Maggi, sabia que Éder Moraes, que também foi secretário de Blairo Maggi entre 2008 a 2010, operava um conta corrente com Júnior Mendonça, com consciência e aval de Blairo Maggi, que, com os recursos recebidos de Júnior Mendonça, Éder Moraes honrava os compromissos políticos do grupo de Blairo Maggi, que, em razão desses negócios citados, Júnior Mendonça tinha livre acesso com o declarante e Éder Moraes, pelo motivo pelo qual, já dito anteriormente, no final do ano de 2010, o declarante foi procurado em seu gabinete por Júnior Mendonça, que, nessa conversa, Júnior Mendonça cobrou o declarante acerca de uma dívida no valor de 17 milhões de reais, operado no sistema conta corrente por Éder de Moraes, com ciência e aval de Blairo Maggi, entre os anos de 2008 até março de 2010, que não havia sido adimplida no governo Blairo Maggi. Que o declarante informou a Júnior Mendonça que não tinha nenhuma participação em tal dívida, que não havia assumido até aquele momento nenhum compromisso com Blairo Maggi em quitar esse débito, e que o declarante informou que somente se responsabilizaria com Júnior Mendonça em face do conta corrente iniciado com empréstimo de 4 milhões de reais, e que o declarante contraiu com Júnior Mendonça na campanha de 2010, mas o declarante se comprometeu com Júnior Mendonça em levar o assunto até Blairo Maggi, que, alguns dias depois, o declarante conversou com Blairo Maggi, tendo informado a esse Blairo que Júnior Mendonça estariam cobrando uma dívida do conta corrente operado por Éder Moraes no governo de Blairo, e que Blairo respondeu ao declarante que não reconhecia esse débito e por isso não arcaria com o pagamento, motivo pelo qual o declarante foi novamente conversar com Júnior Mendonça, informando que Blairo Maggi não quitaria essa dívida, pois não a reconhecia, que, em razão da negativa de pagamento, Júnior Mendonça tentou por algumas vezes conversar com Blairo Maggi para cobrar tal débito, que, no entanto, Blairo não o atendeu, tendo Júnior Mendonça pedido para o seu sogro Ari Campos, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aposentado hoje já falecido, marcar uma reunião com Blairo, tendo este concordado em atender Ari Campos. Oportunidade em que esse, Ari Campos, levou consigo seu genro Júnior Mendonça para conversar com Blairo Maggi sem o conhecimento de Blairo Maggi. Que tal reunião aconteceu no final do ano de 2010 na sede da empresa Maggi Exportação e Importação Limitada, situada na Avenida Antártica, no bairro Santa Rosa. Que na reunião Blairo ficou surpreso com o fato de Ari Campos ter levado seu genro Júnior Mendonça, pois Júnior Mendonça cobrou Blairo Maggi acerca do pagamento da dívida do conta corrente operado por Éder Moraes. Que ao término da reunião, Blairo ficou de pensar no assunto, dizendo a Júnior Mendonça que conversaria com o declarante e posteriormente daria uma resposta. E que o declarante tomou conhecimento da reunião mencionada por meio de Blairo Maggi, que após essa conversa com Blairo Maggi, Júnior Mendonça mais uma vez procurou o declarante, questionando se Blairo Maggi havia falado com o declarante. Oportunidade em que o declarante respondeu que não havia conversado com Blairo Maggi sobre o assunto. Questionado se Blairo havia falado com o declarante. Oportunidade em que o declarante respondeu que não havia conversado com Blairo sobre o assunto. Que após esta reunião com o declarante, Júnior Mendonça foi até Brasília, no gabinete de Blairo Maggi, no Senado, para falar com ele, Blairo, novamente. Que Júnior Mendonça disse ao declarante que teria conversado com Blairo em Brasília por mais de uma vez, que nessas conversas Júnior Mendonça passou a cobrar mais com Blairo com mais veemência, dizendo inclusive que iria denunciá-lo em caso de não quitação da dívida.
que após as ameaças de Júnior Mendonça, Blairo Maggi procurou o declarante em seu gabinete no Palácio Paiaguás no início de 2011, que nessa conversa Blairo Maggi se mostrou muito preocupado com a situação, chegou a chorar na frente do declarante, lamentando a situação em que Éder Moraes havia envolvido, tendo Blairo pedido para o declarante pagar tal dívida, que o declarante informou que não havia como, pois já tinha assumido muitas dívidas criadas no governo Blairo Maggi, perante Valdir Piran, Bic Banco e outras que não estavam conseguindo quitá-los. Logo não poderia assumir novos débitos. Que Blairo Maggi disse que tentaria encontrar uma solução para resolver esse problema. Que algum tempo depois o declarante novamente se encontrou Blairo Maggi em uma viagem que o declarante fez a Brasília, sendo que nessa reunião Blairo disse que havia conversado com um representante das transportadoras do estado de Mato Grosso, chamado Luiz Martelli, proprietário da empresa Martelli Transportes Limitada, que nessa conversa Blairo informou ao declarante que Luiz Martelli poderia quitar essa dívida com Júnior Mendonça, desde que, em contrapartida, o governo reconhecesse um crédito de ICM dos combustíveis que as transportadoras do estado de Mato Grosso teriam direito. Que Blairo pediu ao declarante ajuda para resolver a situação dos créditos das transportadoras, que elas pudessem pagar a dívida existente com Júnior Mendonça, tendo o declarante concordado com o pedido de Blairo Maggi, que, após conversar com Blairo Maggi, alguns dias depois, o declarante foi procurado em seu gabinete por Luiz Martelli, que já era conhecido declarante por ter sido coordenador de sua campanha majoritária na região do Vale do São Lourenço, que, na reunião, Luiz Martelli se apresentou como representante das transportadoras do estado de Mato Grosso, com as quais ele tinha ligação, tendo ele afirmado sobre a existência de um crédito das transportadoras em face do estado de Mato Grosso, tendo ele dito ao declarante que se o governo reconhecesse o crédito das transportadoras, ele, Luiz Martelli, em nome das empresas do segmento, pagaria a dívida com Júnior Mendonça, conforme ele havia combinado anteriormente com Blairo Maggi. Que o declarante respondeu a Luiz Martelli que verificaria a situação com o secretário da Fazenda, que, finalizada a reunião, o declarante pediu ao secretário da Fazenda, na época dos fatos, Edmilson José dos Santos, fazer um levantamento acerca da legalidade dos créditos das transportadoras, bem como do valor respectivos. Tendo Edmilson respondido ao declarante alguns dias depois que seria possível reconhecer tal crédito, que após a sinalização positiva do secretário de Fazenda Edmilson, o declarante agendou uma outra reunião com Luiz Martelli, tendo o declarante dito nessa reunião para Luiz que o estado de Mato Grosso reconheceria os créditos das transportadoras, sendo que, em contrapartida, Luiz Martelli teria que quitar a dívida com Júnior Mendonça, conforme combinado anteriormente com o declarante Blairo Maggi, que nessa época a dívida em razão dos juros já era superior a 20 milhões de reais, que Luiz Martelli concordou com os retornos, tendo combinado que ele procuraria Júnior Mendonça, que o declarante tem ciência de que Luiz Martelli conversou com Júnior Mendonça sobre a assunção de tal dívida do conta corrente do governo Blairo Maggi, sendo que alguns dias depois, em julho de 2011, ocorreu uma nova reunião entre Luiz Martelli e Genir Martelli, irmão de Luiz, e Júnior Mendonça, tendo sido sacramentada a negociação, que o declarante soube por Genir e Júnior Mendonça, que Genir e Luiz Martelli entregaram a Júnior Mendonça notas promissórias com datas de vencimentos anuais nos dias 30 de 8 de 2010, no valor de 8 milhões de reais, com datas de vencimentos anuais, nos dias 30 de 8 de 2012, no valor de 8 milhões de reais, 30 de 8 de 2013, no valor de 8 milhões de reais,
e 30/8/2014 o valor aproximado de 7 milhões de reais, que após os irmãos Luiz e Genir Martelli sacramentarem os detalhes dos pagamentos das dívidas perante Júnior Mendonça, o declarante informou tal fato pessoalmente a Blairo Maggi, tendo ainda o declarante determinado que Edmilson José dos Santos, secretário de Fazenda na época dos fatos, tomasse as medidas necessárias para que o Estado de Mato Grosso reconhecesse os créditos das transportadoras e que o primeiro ato de reconhecimento dos créditos tributários, do qual o declarante teve ciência, foi um crédito editado no final do ano de 2010, decreto 3050/2010, que questionado ao declarante a respeito do decreto número 268683 de 14 de julho de 2010, o declarante respondeu que quando assinou esse decreto, provavelmente uma planilha de vários outros, e não sabia que já se tratava de reconhecimento dos créditos, que quem provavelmente articulou a edição desse decreto de julho de 2010 tenha sido Éder Moraes, pois Éder Moraes já vinha na negociação de dívidas com o grupo político perante empresários, empreiteiras e bancos, além do que Éder Moraes já vinha participando das tratativas com as empresas de transportes, que a partir de dezembro de 2010, novos decretos foram editados até o ano de 2014, sempre no intuito de manter um acordo firmado com Luiz e Genir Martelli, a fim de manter os créditos viabilizados, a viabilizar os retornos dos segmentos de transportes compostos pelas empresas do Grupo Martelli Digo que os retornos do segmento de transporte composto pelas empresas do Grupo Martelli e Transoeste, Transporte Panorama, eram de conhecimento do declarante Pedro Nadaf, Éder de Moraes e Edmilson José dos Santos e Blairo Maggi, que Pedro Nadaf tinha ciência dos recebimentos dos retornos das transportadoras, pois o declarante repassou cheques entregues por Martelli a Pedro Nadaf para que efetuasse pagamentos de dívidas do declarante que referente a Marcel Decurse, o declarante não conversou com ele sobre os retornos. No entanto, Marcel Decurse, em conversa com o declarante no Centro de Custódia de Cuiabá, no intuito de dar satisfação ao declarante, afirmou que no afastamento de sigilo bancário teriam encontrado os depósitos da Martelli na conta de sua esposa, Marnier de Almeida Cláudio, que os empresários Luiz Martelli, falecido, e Genir Martelli lideravam as empresas do segmento de transportes beneficiadas pelo decreto, que somente Luiz e Genir eram as pessoas responsáveis por repassar ao declarante ou a pessoa por ele indicadas os valores relativos ao retorno combinado. Que pelo que se recorda, Genir e Luiz Martelli pagavam por meio de diversos cheques, sendo que esses cheques das próprias empresas transportadoras ou de terceiros, provavelmente cliente das empresas deles, transportadoras e postos, que, com a edição do decreto de dezembro de 2010, concedendo os créditos e viabilizando os retornos posteriormente pelas transportadoras, o declarante, no mês de dezembro de 2010, se encontrou com Genir Martelli no Palácio Paiaguás e o informou que havia um débito relativo ao conta corrente de Blairo Maggi perante Valdir Piran, que logo em seguida, Éder de Moraes levou Genir Martelli ao encontro de Valdir Piran, e lá provavelmente eles acertaram a forma de pagamento, pois após o acerto, Éder Moraes informou ao declarante que já quitou o valor de 7 milhões do conta corrente mantido perante Valdir Piran,
que esse conta corrente Valdir Piran foi uma dívida que o declarante assumiu, que teve origem no governo Blairo Maggi perante Valdir Piran, em aproximadamente 40 milhões de reais. Tendo Pedro Nadaf conhecimento dos fatos, que o declarante se recorda de ter repassado parte desses retornos percebidos de Genir Martelli para os pagamentos de vantagens para os deputados estaduais do estado de Mato Grosso, em razão de exigências apresentadas por eles em face do declarante para não impedir os bons andamentos das obras da Copa do Mundo e Programa Integrado, que Silvio César Corrêa Araújo foi a pessoa designada pelo declarante para as entregas desses cheques aos parlamentares. Que o declarante informa ainda que no ano de 2014 e de 2010, que o declarante informa ainda que no dia 14 de 12 de 2010, o Grupo Martelli efetuou o pagamento ou assumiu uma dívida em face Valdir Piran no valor de 7 milhões de reais, referente à fruição de créditos tributários que as transportadoras do estado de Mato Grosso possuíam em face do estado. Que tal valor foi amortizado em face do conta corrente operado por Éder de Moraes, consciência e aval de Blairo Maggi. Que o declarante herdou do governo Blairo Maggi em face de Valdir Piran. Que o declarante herdou do governo Blairo Maggi em face de Valdir Piran. Que, no entanto, tais tratativas nessa época foram executadas por Éder Moraes, na época dos fatos, secretário da Casa Civil, motivo pelo qual o declarante não tem ciência das minúcias da operação. Que a mesma tratativa de retorno ocorreu quando da publicação do decreto de 2012 entre o declarante Luiz Martelli e Genir Martelli. Que o retorno foi em parte repassado para o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, José Carlos Novelli, no montante aproximado de 6 milhões de reais em cheques recebidos de Genir Martelli. Que o declarante repassou tais valores para Novelli em razão de exigência de vantagens para que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não obstacularizasse os programas das obras da Copa do Mundo, bem como para que aprovasse as contas de seu governo, sendo que 2 milhões de reais foram em cheques da pessoa física ou jurídica do Grupo Martelli, sendo que os valores dos cheques eram de 50 mil reais cada, tendo sido entregue para Novelli 40 cheques nesse valor. Que além desses cheques, o Grupo Martelli, o declarante repassou, que além desses cheques do Grupo Martelli, o declarante repassou para Novelli aproximadamente 4 milhões de reais em cheques, sendo que as entregas ocorreram em 2 ou 3 oportunidades, que tais cheques o declarante recebeu de Genir Martelli, se recordando que tais cártulas eram de outras empresas dos segmentos de transportadoras, bem como de clientes das transportadoras, que as entregas eram feitas pelo declarante em mãos para Novelli no gabinete do declarante. Que Novelli gostou tanto dos cheques repassados por Genir Martelli que no pagamento seguinte solicitou ao declarante como caso fosse possível que a vantagem fosse repassada por meios de cheques similares emitidos por Genir Martelli, que, com a edição do decreto de 2013, o declarante Luiz Martelli e Genir Martelli ajustaram novo valor de retorno, que o ajuste foi no sentido de descontados os encargos e tributos, o que sobrasse do valor líquido para as transportadoras representadas por Luiz e Genir Martelli deveria retornar na cota de 50% para o declarante,
ou seja, em torno de 40% do valor total do crédito tributário a ser compensado. Que nessa oportunidade o declarante explicou a Genir Martelli que precisava fazer dinheiro para realizar alguns pagamentos e o declarante também queria ter uma garantia do empresário Genir Martelli. Que o declarante propôs a Genir Martelli a emissão de notas promissórias com vencimentos futuros, mas Genir apresentou uma contraproposta de pagar por meio de soja, devendo ser retirado pelo declarante na propriedade de Genir Martelli. Que passado alguns dias, Genir procurou o declarante e voltou atrás da contraproposta apresentada, pois ficou com receio de que a entrega da soja deixasse algum tipo de rastro, concordando com o declarante na emissão das notas promissórias. Que Genir Martelli emitiu em torno de 8 notas promissórias no valor de R$2 milhões cada e entregou ao declarante. Que o declarante e Genir Martelli ajustaram que, na data do vencimento de cada nota promissória, o declarante entraria em contato com Genir, que substituiria a nota promissória por meio de dinheiro em espécie ou cheques, que, com o pagamento do valor, o declarante devolveria a Genir a nota promissória emitida em garantia. Que, com o vencimento da primeira nota promissória, o declarante entrou em contato com Genir Martelli e ajustou a retirar na residência de Genir um envelope contendo a importância de R$2 milhões em cheques, e que o declarante determinou a um policial militar, provavelmente o ajudante de ordem do dia, que o declarante não se recorda o nome, pois era um final de semana, que fosse até a residência de Genir, que o policial retornou da residência de Genir com um envelope endereçado ao declarante, contendo em seu interior diversos cheques cuja somatória era R$2 milhões, ou seja, o equivalente do valor da nota promissória. Que, passado alguns dias, Genir Martelli encontrou-se com o declarante e reclamou que um policial foi até a sua residência, pois Genir temia a exposição do ajuste celebrado entre o declarante e Genir, que o declarante arranjou uma forma para que Genir efetuasse o pagamento das notas promissórias com maior discrição, que o declarante repassou as notas promissórias emitidas por Genir Martelli ao empresário Jurandir, da Solução Cosméticos, que é amigo pessoal do declarante. Que o declarante sabia que naquele momento o Jurandir estava em dificuldades financeiras com a sua empresa, razão pela qual o declarante combinou com Jurandir que emprestaria a ele todo o valor recebido de Genir Martelli, devendo Jurandir, enquanto estivesse na posse do dinheiro, pagar ao declarante juros aproximados de 1,5% ao mês sobre todo o montante, como uma espécie de remuneração pela ajuda. Que o declarante não se recorda como Genir foi apresentado a Jurandir, mas Genir pagou as notas promissórias restantes direto a Jurandir. Que o declarante se recorda de ter utilizado parte dos retornos recebidos do Grupo Martelli para quitar uma dívida que o declarante teria avalizado verbalmente com o operador financeiro Jurandir da Silva Vieira, em razão de empréstimo contraído por Robério Garcia, proprietário da empresa Engie Global Engenharia Limitada, e Três Irmãos Engenharia Limitada, pertencentes a Carlos Avalone, ex-deputado estadual de Mato Grosso, e Marcelo Avalone, tendo sido repassado para Jurandir vários cheques de empresas ligados ao Grupo Martelli no valor aproximado de R$3,5 milhões a R$4 milhões, que a diferença aproximada de R$5 milhões que Genir repassou a Jurandir era justamente o dinheiro que o declarante contava que utilizaria com a saída do governo, e que o declarante ajustou com Jurandir que todas as vezes que precisasse de algum valor,
entregaria ao declarante abatendo do montante depositado inicialmente, criando assim uma conta corrente entre o declarante e Jurandir. Que neste conta corrente criado entre o declarante e Jurandir, iniciou-se com o declarante depositando o crédito a Jurandir, que quando o declarante precisava retirar dinheiro com Jurandir, este repassava em espécie ou transferência para contas indicadas pelo declarante, e que o declarante se recorda que por um período reformou a casa em Matupá, reformou a sua casa, localizada em Matupá, por volta do final do ano de 2013 ou 2014, tendo o declarante solicitado que Jurandir depositasse dinheiro em algumas contas referentes a materiais de construção. Que também, desde 2015, o declarante retirou algumas vezes dinheiro com Jurandir e acredita que ainda tem uma quantia depositada lá, que o dinheiro que foi repassado a Jurandir rendia a média de 1,5%